Porque, pra mim, o presidente do Flamengo, o BAP, não tomar uma atitude dessa, né? Mas meio que dar aquela passada de pano, pra mim é inaceitável, pô. Pra mim é inaceitável. Então, falando diretamente com o presidente do Flamengo, depois dessa declaração ridícula, você não tem que ir pra declaração, uma entrevista, e dizer quem é que tem que ser antirracista. Quem é que tem que tomar providências. Ah, CBF não é CBF, irmão. São todos. Contra o racismo é uma luta de todos. Não é uma luta só da CBF. Não é a CBF falar com a Conmebol, não. A CBF fala, os clubes falam, os jogadores falam, a torcida fala, todos falam contra o racismo. Todos falam contra o racismo. Se você preside o Flamengo, você não tem que ficar com medo de represália técnica, de represália de arbitragem, de qualquer coisa, qualquer tipo de punição pra lutar contra o racismo. Na cadeira que você senta, você tem a obrigação de ir contra o racismo. O jogador hoje, que é melhor do mundo, saiu da sua base. Aliás, da sua base não, saiu da base do clube que você preside. O Vinícius Júnior saiu da base do Flamengo e sofre racismo no mundo inteiro. Luta contra isso, apoia a causa, para ver o presidente do clube que ele torce, onde ele foi revelado, clube dele de coração, falar que não, a gente não pode fazer isso, quem tem que fazer é a CBF. Então quer dizer que todos os clubes podem, menos o Flamengo. O Flamengo não pode tomar partido de ir contra o racismo. Você não representa o Flamengo, você não representa a torcida do Flamengo, você não representa o melhor do mundo que veio do Flamengo, você não representa nenhum de nós. Nenhum de nós. Todos nós brasileiros somos contra você. E esse tipo de declaração ridícula que você fez. Cada brasileiro olha o tipo de declaração que você fez, e isso não é só clubismo, não. Muitas vezes, declarações contra o Flamengo, críticas ao presidente do Flamengo, aos jogadores do Flamengo, envolvem muito clubismo. Dessa vez, não. Dessa vez, tá todo mundo criticando com razão. Tá todo mundo apontando o dedo pra você com razão. Porque não fazer também é fazer. Você não pode ficar em cima do muro numa discussão sobre racismo. Você não pode deixar de se posicionar contra. Não é a CBF que tem que fazer. Aliás, não é só a CBF que tem que fazer. É a CBF, é o Flamengo, é o Vasco, é o Inter, é o Corinthians, é o São Paulo, é o Botafogo. Todos têm que fazer. Sentar na cadeira que você senta e fazer esse tipo de coisa vai completamente contra o clube, como o torcedor brasileiro. O país sofre racismo o tempo inteiro. Até em categoria de base agora. O menino Luiz do Palmeiras sofreu um jogo de base, com pouca torcida. Sofreu. E torcedores babacas do Flamengo, quando disputou a final, chamaram o garoto de chorão. Um garoto que sofreu racismo na pele e foi pra entrevista coletiva e não conseguia falar porque tava chorando, porque sofreu racismo. Um moleque de, sei lá, 20 anos, 19 anos que deve ter, no máximo, já não aguenta mais esse tipo de coisa. Tá começando a carreira dele. E já não consegue mais dar uma entrevista, segurar o choro, porque ele tá sofrendo esse tipo de coisa desde a base. Aí a torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo não, né? Alguns idiotas na torcida do Flamengo chamando o menino de chorão, nessa parte dessa teoria de na arquibancada vale tudo, não vale, irmão. Tem assunto que é muito sério, tem assunto que mata as pessoas, tem assunto que afunda as pessoas em depressão, que invalida a dor das pessoas. E o racismo é uma delas. O racismo é uma delas. Eu sou branco, nunca passei por isso, provavelmente nunca vou passar. Nunca vou poder expressar com palavras o sentimento de um negro que sofre. Como diz uma... Gosto muito de samba, diz uma música do Zeca Pagodinho. Só o dono da dor sabe como dói. Só quem sofre o racismo sabe como é que é a dor. Se a gente que não sofre olha e fica indignado, imagine quem tá sofrendo. Então o nosso papel de quem não tá sofrendo, você com essa sua cara branca de babaca e de engomadinho, não sabe o que acontece, faça pelo menos o mínimo. Seja antirracista. Vá contra isso. Lute contra isso. Porque todo dia tem gente sofrendo uma dor que tu nunca vai sentir. Seu babaca. Por isso, cada vez mais, eu sou fã da Leila Pereira. Porque ela dá a cara a tapa. Ela fala e não quer nem saber. Então, não foi só porque foi com o jogador dela. Mas ela se posicionou de maneira correta. Óbvio, foi com o jogador dela. Óbvio, tem todo um sentido. Mas assim, se posicionou e falou, cara, se não der um pasta nisso... Então os clubes brasileiros saem, vão jogar qualquer outra coisa. Esquece a Libertadores. Sabe por quê? Eu garanto pra você, a Libertadores sem os times brasileiros vai ser muito pior, vai fazer muito mais falta. Quem vai sentir vai ser muito mais a Conmebol. Então precisa de atitudes radicais pra se resolver de uma vez por todas essa questão do racismo desses países sul-americanos. Não vale tudo, foi o que você destacou, não vale tudo na arquibancada. Chega, tá na hora de dar um basta. E se for preciso que os times brasileiros saiam da Libertadores pra isso, por 1, 2 anos, ótimo. Gente, luta contra o racismo tem que ser uma luta de todos. E pra isso, não tem clubismo, não tem cor, é chegar todo mundo junto, todos os clubes brasileiros se unirem e, meu irmão, tentar dar um basta nisso.